Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Tudo bem com vocês? No ar, mais um Não Pira, Respira, diretamente aqui da sua Jovem Pan News Fortaleza. E vocês devem estar falando aí pelo YouTube, né? Patrícia, hoje tá de máscara, mas é porque eu tô com uma convidada aqui no estúdio, então a gente tá seguindo todos os protocolos de segurança por conta da Covid-19, né? E comigo aqui, a Mariane Conrad. Ela que é quiropraxista e a gente vai falar sobre dores crônicas e o que essas dores crônicas podem sim afetar e demais a nossa saúde mental. Mari, obrigada pela sua vinda aqui, para quem está acompanhando a gente pelo podcast, pela Rádio Jovem Pan News Fortaleza e também pelo YouTube. Obrigada pelo convite, né? Então, eu sou quiropraxista, é uma graduação, eu sou graduada pela Universidade Fevale, lá do Rio Grande do Sul, né? E a nossa principal função é tratar dor. Então, a gente realmente sabe o quanto as dores podem influenciar na saúde mental, podem estar debilitando as pessoas, né? E principalmente ocasionando casos de depressão e ansiedade também. Você tem pacientes que te procuram, Mari, justamente por conta de uma dor tão terrível, ou na coluna, ou na região do pescoço, ou você vai me dizer quais são as partes do corpo aí que você atua na tua área, mas o porquê que essas dores crônicas levam uma pessoa à depressão, por exemplo? Então, principalmente os problemas de coluna, né? Problemas gerados por hérnias de disco ou por desgastes já muito avançados na coluna. A gente recebe principalmente pacientes mais velhos, onde o caso já é bem avançado, com quadro depressivo, porque eles já sofrem de dores há tantos anos, né? Eles já se privam de vida social, eles relatam que estão tristes porque não podem sair com a família, não podem ir fazer um passeio no shopping, não podem brincar com os netos, ou gente que teve um filho pequeno ainda não pode estar brincando com eles, né? Então, a dor, ela tira eles do convívio social, das coisas que eles gostam de fazer, da rotina diária, da prática de exercício, da própria profissão, né? Tem gente que fica sem poder trabalhar, então isso acaba influenciando muito na saúde emocional, na saúde mental dessas pessoas, elas chegam debilitadas. E muitas dessas dores, elas acabam também interferindo, irradiando dores para a região da cabeça, né? Então, muita gente tem um problema na coluna e vai procurar, sei lá, ajuda no neuro, quando na verdade é problema de coluna. Eu queria que você explicasse para mim essa correlação. Então, dentro da nossa coluna passa a medula e os nervos, né? O nosso sistema nervoso, a coluna ela protege isso, assim como o crânio protege o cérebro. Então, toda a informação que o cérebro manda para o corpo vai passar pela coluna. Se a coluna está com um desgaste já avançado, né, ela vai causar alterações nessa inervação, pressões, e esse fluxo de informação fica interrompido. Então, os nervos vão desde nervos para a parte da cabeça, como nervos que vão para os braços, para os órgãos, para as pernas. Então, dependendo da região em que se tem um problema na coluna, pode sim gerar casos de enxaquecas, zumbidos no ouvido, é bastante comum, principalmente o pessoal mais velho chegar com essa queixa. Até mesmo casos de tontura, né? Já na região baixa da coluna é o mais comum atacar o ciático, aí são pessoas com debilidade para poder caminhar, elas não são mais independentes, elas dependem de alguém para poder andar junto com elas, porque elas podem cair, elas já não têm mais força nas pernas, né? Então, a coluna está relacionada a todo o funcionamento do corpo. A gente precisa ter uma coluna saudável para que a gente consiga realizar nossas funções, né? Independentemente, sem ser necessário estar com alguém a toda hora. E como que funciona a prática da quiropraxia? Então, ela é um tratamento natural, tá? Onde a gente faz uma avaliação no paciente e identifica quais alterações estão acontecendo com a coluna que estão gerando essas dores que ele está referindo a nós. Então, a gente não vai tratar a dor dele, né? A gente vai tentar achar o que está causando essa dor. E a partir disso, que a gente identifica isso, a gente começa a ajustar essas articulações. O que é esse ajuste? É trazer elas de volta para a posição correta, trabalhar a mobilidade dela, né? Com isso, a gente vai ter menos pressão nos nervos, mais relaxamento da musculatura, a pessoa vai perceber que consegue se movimentar melhor, né? E as dores, aos pouquinhos, o corpo vai dando conta de absorver o quadro inflamatório e a dor vai diminuindo e até mesmo cessando.
A prática serve também para fazer, como por exemplo, um paciente que te procure para poder fazer uma prevenção, também ajuda? Muito, né? A gente sabe que as coisas pioram ao longo da idade e muita gente se conforma em dizer que, já tô velha, é por isso que dói, né? É por isso que eu tô assim. Mas não, se a gente cuidar desde cedo, mesmo quem ainda não tem dor, pode fazer acompanhamento com o quiropraxista, para a gente já fazer um tratamento preventivo, manter a coluna saudável e evitar que venha a ter problemas futuros. Agora, para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente pelo YouTube também, Maria, eu queria que, em poucas palavras, você explicasse a diferença do osteopata para o quiropata. É quiropata? Quiropraxista. Quiropraxista. Então, me corrija. Até o final eu vou falar 1000 vezes quiropata. Mas qual seria essa diferença do osteopata para o quiropraxista? Então, o osteopata é uma pós-graduação da fisioterapia. Precisa dessa graduação de fisioterapia primeiro e depois o curso de osteopatia. E eles têm uma relação também onde se manipula a coluna, né, onde se faz esse ajuste articular, mas a principal função deles é mais a área muscular e até mesmo a parte de órgãos, a parte visceral, né? Já a quiropraxia, a gente procura mais o ajuste articular específico da coluna visando o sistema nervoso. Então, enquanto eles tratam com a visão de músculo e vísceras, a gente trata com a visão de sistema nervoso. Estabilizar a coluna para que o sistema nervoso possa funcionar. Se o teu sistema nervoso funciona, toda a informação que o cérebro manda para o corpo e que o corpo precisa mandar de volta para o cérebro, ela chega corretamente. Então, teu corpo responde melhor na parte imunológica, na parte de recuperação, na parte de cura, quando a gente se machuca ou está com algum processo inflamatório, né? Parte digestória, tudo isso teu corpo vai funcionar muito melhor. Não, e é interessante porque muita gente deve ter se perguntado no início do programa, mas o que uma quiropraxista está fazendo num podcast, né, sobre saúde mental? Tem tudo a ver. Agora que você explicou que a quiropraxia, ela realmente trabalha a parte nervosa, do sistema nervoso, relativamente onde esses nervos, enfim, interligam uma coisa com a outra, é incrível, né? O nosso corpo é uma máquina, né, Mari? E tudo interligado. E eu queria entender de você quais são as doenças mais comuns que as pessoas te procuram no consultório para poder entender essa dor crônica, da onde que vem, quais são as origens, o que é mais comum? Bom, a dor crônica é aquela dor que dura, né, mais de 3 meses, ou dependendo da doença, para ser classificada, precisa estar mais de 6 meses, né? Então, é uma dor já mais persistente, que a pessoa já teve que mudar toda a sua rotina. Não é aquela dor de 1 ou 2 dias que a gente falta ao trabalho, mas depois passa e tá tudo bem. Não, são dores que já interferem na nossa vida, que a gente precisa criar uma série de mudanças, né? O principal que a gente recebe em consultório são dores causadas por hérnias de disco, né? Por compressões nervosas, então vai gerar aquela dor ciática. A pessoa sente perda de força na perna, não tem mais força, não tem mais segurança para caminhar, ou muita dor ao pisar, né? Dor para levantar, para sentar. Bastante também dor no pescoço. Agora, com a questão de home office, muita atenção, né? O pessoal trabalhando em casa, sem a estrutura necessária, a mesa errada, a cadeira errada. Então, a posição para computador fica totalmente incorreta, gerando mais tensão para os ombros, gerando dores de cabeça. Então, essas são as principais queixas, a dor lombar por causa da hérnia de disco, os problemas ciáticos e a dor no pescoço. E essa tensão muscular aqui na região do ombro, ela também está interligada com essa parte de pescoço e cabeça, né? Então, você imagina que isso também pode ocasionar dores crônicas de cabeça? Pode. A inervação da parte mais alta da nossa coluna, né, ela volta para a cabeça. Então, quando existe compressão ali, vai implicar até mesmo no fluxo sanguíneo. Então, menos oxigênio vai gerar quadros de enxaqueca. Claro que a gente sabe que a enxaqueca ela tem diversas causas. Por isso que é bem importante a gente fazer uma avaliação e identificar se realmente a causa é da coluna ou se é outro fator. Se for da coluna, a quiropraxia resolve. Até que você estava me falando nos bastidores que o trabalho multidisciplinar também com outros profissionais da área de saúde pode ajudar e ajuda realmente, porque eu imagino que as pessoas que sofrem com essas dores crônicas, dificilmente as causas elas são difíceis de diagnosticar assim rápido, né? Então você acabou de me falar que pode ser que a quiropraxia resolva, como pode ser também que o neuro tem que ser visitado, como tem que ser o psiquiatra. Então assim, é todo um contexto aí multidisciplinar, né? Todos esses profissionais, eles têm que ser muito responsáveis quando eles recebem o paciente, né, pela primeira vez.
Então, quando o paciente procura sem ter tentado outras coisas ainda, é nosso dever fazer uma boa avaliação e identificar realmente qual é o problema dele. E ser honesto, né? Caso não seja da nossa alçada ou a gente precise de ajuda, a gente precisa indicar esse paciente para outros profissionais também. E você estava me dizendo aqui nos bastidores que a gente estava batendo um papo, porque é um assunto realmente super interessante, voltando a falar que o corpo funciona, o corpo humano funciona como uma maquininha, um relógio. Já aconteceu de um paciente te procurar achando que estava com um problema na coluna, quando na verdade ele já estava com algum problema mais grave por conta, eu digo na questão da saúde mental, por conta da dor, e você teria indicado um psiquiatra, olha, vamos resolver primeiro o seu problema da saúde mental, porque se você continuar desse jeito também não vai ajudar a controlar essa dor de coluna. Como que funciona isso e vice-versa? Já, né? A dor e a depressão, ela é uma causa e consequência. A gente pode, primeiro, a pessoa desenvolver o quadro de depressão e por isso ela se torna mais isolada, mais sedentária e devido a isso vai ocasionando os problemas de coluna e tendo dor, né? Como também a depressão, ela causa bloqueio da dopamina, então as sensações de bem-estar vão se limitando e isso gera mais dor ou aumenta quadros de dores já existentes, né? Assim como a pessoa saudável, que começa a ter um problema de coluna, uma dor, e tem que parar a vida social dela, também ela vai se entristecendo e desencadeia a depressão, né? Então, o que a gente faz? Quando a gente identifica que existe um problema de coluna, independente se tem o quadro emocional ou não, a gente começa o tratamento. Se a pessoa tem uma boa resposta de dor e do emocional, beleza, a gente segue assim. Se a gente vê que está faltando, que não está correspondendo como deveria, aí a gente indica sim a procura de um outro profissional que possa estar agregando no tratamento. Até porque essas dores crônicas, elas podem afetar sim a saúde mental, porque é muito sofrimento, né, Mari? Então, enquanto não tratou aí a parte que a quiropraxia pode tratar, essa saúde emocional, ela com certeza vai estar abalada. E você estava me falando de relatos de pacientes que era tanta dor que muitas até pensaram em suicídio e coisas mais absurdas, né? Tem paciente que chega lá dizendo que é a última tentativa, que quando está com a crise muito forte de dor, eles dizem, que se for para ficar assim, eu prefiro morrer, não quero mais continuar desse jeito. Que eles já sofrem há tanto tempo, né, que eles já estão desacreditados que vai funcionar, que alguma coisa vai poder responder e vai poder ajudar eles. Então, a gente tem os dois casos. Tem o paciente que a gente trata o problema, melhora da coluna, mas insiste em ter dor, porque o quadro depressivo ainda é muito grande, a pessoa ainda tem essa posição de vítima, de problemática, né? Então, tem que resolver isso com um profissional, com um psiquiatra, com um psicólogo. Como também tem aquelas pessoas que já vêm tratando depressões há muito tempo e têm um quadro de dor e nunca melhoram da depressão, porque elas não mexeram na parte física mesmo da coisa, né? Em tratar a sua coluna. Então, a gente tem pacientes que só de reduzir a dor já melhoram muito do quadro depressivo. E tem pacientes que não melhoram da dor por causa do quadro depressivo. E aí precisa tratar a depressão também. Agora, nesse pós-pandemia, isolamento social, que muita gente teve que ficar em casa aí mais de 90 dias e continuamos em isolamento social, não quer dizer que acabou. Vocês receberam um aumento maior na clínica em relação a pessoas que tiveram problema de coluna, pescoço, enfim, por terem ficado mais em casa, sem se movimentar, sem se exercitar? Conta pra mim. Muito. Tanto a procura dos pacientes que já estavam em tratamento, né, que a gente teve que fechar um período também, então eles ficavam toda hora, quando é que vai abrir? Eu preciso consultar, preciso fazer a minha sessão, né? Quanto procura de pacientes novos quando a gente abriu. Realmente teve muita gente que ficou ruim da coluna, né, por não ter o ambiente adequado para o trabalho e também o próprio estresse dessa situação toda, a preocupação com os familiares de contrair a doença, né, da própria pessoa pegar isso, dos filhos não estarem na escola, estarem em casa, poderem ter a educação prejudicada. Então, são muitos estresses, né? E a nossa coluna, ela se sobrecarrega com o estresse, e não só o estresse emocional. Tem o estresse também químico, das coisas que a gente ingere, né? Cigarro, bebida, comida, né? E o estresse físico, de ficar em más posturas por muito tempo, além do estresse emocional. Então, tudo isso sobrecarrega a coluna. Nesse tempo de pandemia, tudo acontece muito mais, né? Então, teve bastante procura, teve um aumento na procura de pacientes com dores mais fortes do que antes. E até lembrando que a questão do estresse desencadeia também o aumento do cortisol.
O cortisol, que é o hormônio do estresse, e o aumento do cortisol baixa a resistência e a pessoa, então, ela tem tendência a ficar muito mais doente por conta dessa combinação que não é legal, né? É uma bola de neve, né? Como tudo na nossa saúde. Se a gente está estressado, a imunidade por conta baixa, né? As dores aumentam, então o nosso corpo ele fica mais intoxicado ainda, um ambiente bem mais propício para que a gente fique doente, né? Então, a gente precisa buscar a prevenção, a gente precisa buscar saúde, não esperar ficar doente, não esperar criar uma situação de dor para buscar ajuda. A gente precisa procurar se manter saudável. Então, a quiropraxia ela também serve para isso, para a gente poder estar bem, poder viver sem dores, e com isso a gente consegue viver com menos estresse, né, e até mesmo com a nossa imunidade melhor. Mari, para finalizar, eu queria saber se quem está assistindo a gente aqui pelo YouTube ou até o nosso ouvinte aqui da rádio, se tem algum exercício que dá para ser feito em casa para melhorar a postura, para melhorar essa tensão de ombro, que quando a gente vai ver, a gente está assim, né, tá com o ombro todo arqueado, enfim. O que você poderia sugerir para que a gente pudesse fazer isso todos os dias, além de alongamento, enfim? Bom, uma coisa que a pandemia fez é muita gente começar exercício em casa. Para quem nunca fez fora, não é em casa que deve começar, né? Sem acompanhamento nenhum. Então, quem nunca se exercitou, o ideal mesmo é se manter no alongamento, se mexer um pouquinho, pelo menos todo dia, e cuidados com a postura, sentar reto, né? Deitar também de maneiras confortáveis. Hoje em dia existem muitos vídeos no YouTube, no Instagram. E quem já se exercitava, aí sim, é fundamental manter em casa, porque o corpo estava acostumado, já estava fortalecido. Se parar tudo de vez, vai sentir. Legal. Bom, o bate-papo aqui, a gente podia ficar a tarde toda aqui falando sobre o assunto, que é realmente muito interessante, mas eu vou deixar um pouquinho para uma próxima entrevista. Queria agradecer a tua presença aqui, Mari. Tenho certeza que contribuiu e muito quem está nos escutando, quem está nos assistindo também pelo YouTube. Muito obrigada pela sua vinda aqui no estúdio. E você está estreando aqui a vinda em estúdio, viu? Porque até então a gente estava fazendo essas entrevistas pelo vídeo, por Skype. Então, aos pouquinhos, a gente está tentando voltar à questão da normalidade, mas com todos os protocolos de segurança. Então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite e é um prazer poder esclarecer as dúvidas do pessoal, hein? Obrigada, Mari. Bom, o programa Não Pira e Respira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e segue a gente lá no YouTube, porque tem vários programas legais lá. Se cadastra no canal, dá um joinha e segue a gente também nas redes sociais e as plataformas da Jovem Pan News Fortaleza. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.